A caminho de Belém, às quintas e sextas, na Rádio Observador, recebemos os representantes de várias candidaturas à presidência da República. Agora também estamos em vídeo, além da rádio, em FM online, estamos também em vídeo no YouTube e nas habituais redes sociais do Observador. Nestes dias que continuam muito marcados pelos problemas da saúde, pela proposta de orçamento do Estado e também pela contestação à revisão da lei laboral. Esta quinta-feira a UGT confirmou que se junta à CGTP, há uma greve geral no dia 11 de dezembro, a primeira em 12 anos, e claro, os candidatos presidenciais não escapam a pronunciar sobre todos estes temas. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo tenho a Judite França. E Judite, quem são os nossos convidados? Ora, temos connosco Adalberto Campos Fernandes, em representação da candidatura de António José Seguro, José Eduardo Martins, em representação da candidatura de Luís Marques Mendes, e Rodrigo Saraiva, que está cá em representação da candidatura de João Coutrinho Figueiredo. A candidatura de Catarina Martins não tinha ninguém disponível para participar esta semana. Ora, começamos pela greve geral e por perguntar, começo por si, Adalberto Campos Fernandes, que papel pode ter um Presidente da República numa altura como esta? Boa tarde, cumprimento os colegas de painel. O papel do Presidente da República é o papel que está bem expresso e identificado na Constituição da República. É um papel de mediação e de moderação, nomeadamente quando estamos perante um quadro de tensão política, tensão social, que é aquela que estamos a antecipar com o anúncio desta greve geral. Não é seguramente um papel ativo de interferência naquilo que é o movimento próprio da sociedade civil e a própria expressão de vontade dos sindicatos, que têm naturalmente o direito de exercer as suas formas de manifestação e de contestação às medidas dos diferentes governos, mas ele pode, por antecipação, fazer, junto das diferentes entidades, quer os atores sociais e sindicais, quer o Governo, quer o Parlamento, pode ter, através daquilo que se chama o magistério de influência, a capacidade de prevenir e contribuir para que este tipo de situações não ocorram. O que aconteceu aqui, e deixe-me também refletir um pouco sobre isso, é que o Governo, em relação a esta matéria, entrou a pé juntos. E entrou a pé juntos, não acautelando a necessidade de dialogar previamente, nomeadamente com a UGT. É incompreensível a posição do Governo relativamente à maneira como tratou a UGT e naturalmente que não é pelo Governo ser mais de esquerda ou mais de direita que os direitos sociais e sindicais ficam diminuídos. O Presidente da República pode ser um contribuinte para uma concertação social que tem que ser realizada no sítio certo, mas neste caso concreto o Presidente não deve, nem no espaço público, nem de uma forma, digamos, intrusiva, intrometer-se em matérias que são matérias da dinâmica da sociedade. Esse trabalho faz-se no sítio certo, faz-se no diálogo, muitas vezes um diálogo reservado e depois com a palavra pública, sempre que necessário, para contribuir para que o diálogo exista, porque as sociedades democráticas vivem de diálogo. Por vezes o confronto existe, mas o diálogo é sempre o melhor antídoto para confrontos que sejam insanáveis ou tenham consequências que vamos ter agora na vida das pessoas, que são naturalmente complexas. José Eduardo Martins Mendes também já veio dizer que o Governo deve manter o diálogo com o GT mesmo que avance a greve geral, está marcada, está agendada, mas o Presidente da República pode fazer mais do que isso? Promover o diálogo, promover a concórdia? O Presidente da República não governa. Esse é, aliás, sempre boa parte do nosso drama com os debates das presidenciais. É que os nossos candidatos vêm todos para resolver todos os problemas que nós temos, mas não é exatamente com eles. E é por isso que, às vezes, eu tenho até aqui, já é a segunda vez que tenho o gosto, que é sempre um prazer, de estar aqui com o Adalberto Campos Fernandes, e tenho um bocadinho de dificuldade, às vezes, em discordar. Porque quem não estiver do lado do centro moderado vai dizer que nós somos mais do mesmo. Mas eu acho que tudo o que a sociedade portuguesa, num ponto de crispação como aquele que, sobretudo, uma força política tem com sucesso provocado, que é o Chega, e usa estas eleições presidenciais também como ponto da afirmação dessa crispação, toda a moderação, todo o diálogo, toda a capacidade de influenciar e de sentar as partes à mesa quando se trata essencialmente de um tema de concertação social é importante. Mas o que o Luís Marques Mendes veio dizer, isto também facilita-me a vida, porque eu, embora eu não deixe de ser militante do PSD por ter as cotas por pagar,
Acho que posso, aliás, pagar e voltar a ser com a maior facilidade. Mas, sabe, governar é difícil e sempre que os nossos estão no governo a vida fica mais difícil, porque nós vemos melhor o agreiro na vista alheia. E eu poderia concordar que efetivamente a ministra teve uma entrada de leão, que eu espero não acabe numa saída de sendeiro, quando anunciou as mudanças ao Código Laboral. E que algumas coisas da maneira como foram ditas são escusadas, porque acrescentam acrimónia onde deve haver paz e bom senso. Para dar outro exemplo, que nós também na candidatura já criticamos. A senhora Ministra da Saúde, vamos lá ver, não é por ser óbvio que é evidente que há pessoas que estão cá, têm mais dificuldades que as outras, se calhar ainda não falam a nossa língua e não têm um telemóvel, que não deixam de estar cá e ser como nós, os que estamos cá. E se há um problema com os telemóveis, a gente não fala deles, resolve-o. São coisas de bom senso, porque não queremos deixar passar na ideia de que as pessoas, por terem menos, têm menos acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Deve ser o contrário. A mesma coisa em relação à legislação laboral. E sobre a legislação laboral, eu queria dizer duas coisas. Eu ainda não, muito rapidamente, ainda não conheço o detalhe e, portanto, não queria estar a falar de cor como tenho visto tanta gente falar. Uma coisa podem ser aqueles chavões que o Bloco de Esquerda não podia discutir sobre o despedimento das mulheres e outras coisas do género e a amamentação e tudo aquilo sobre que não tem moral para falar depois do que fez. Ou pode ser uma coisa diferente. Agora, que haja uma reação organizada dos sindicatos a uma revisão da lei laboral, caramba, é normal. Que os sindicatos não sejam, como vimos nos últimos anos, cada vez mais inorgânicos para nós podermos ser confrontados com movimentos de rua que não sabemos exatamente de onde vêm, eu acho isso importante e acho essa dinâmica de relação de forças na sociedade importante. E, portanto, um presidente, a UGT assina sempre os acordos de concertação social. Alguma coisa aqui podia ter corrido melhor para pelo menos o ambiente permitir outro tipo de negociação. No fundo é isso que o Luís Marques Mendes disse e que eu, que não interesso para nada nisto, concordo muito vivamente. Rodrigo Saraiva, faço-lhe a mesma pergunta. Numa situação destas de greve geral, qual é o papel do Presidente da República? Bem, muito boa tarde a todos. Isto vai ser difícil, se estão à procura aqui de uma discordância entre as três pessoas que estão aqui no debate, neste tema vai ser difícil. Eu concordo genericamente com aquilo que disseram e sobretudo a visão que o José Eduardo acabou de transmitir. Portanto, o que é que eu consigo acrescentar, não discordando, até para reforçar estas ideias? Penso que a greve geral é extemporânea, embora legítima. Obviamente que ninguém põe em causa a sua legitimidade. Estás a falar de uma questão de timing. E eu acho que o Governo não pode, usando a expressão que o José Eduardo falou, que a Ministra apareceu como leão e espera que ela não saia de sendeiro, eu concordo muito com isso e, portanto, acho que o Governo não deve vacilar quando demonstrou um ímpeto reformista, mas obviamente que deve negociar sem vacilar. A última vez que não foi uma reforma da legislação laboral, mas houve mudanças estruturais nessa legislação num caminho de flexibilidade, a última vez que isso aconteceu, o que é que aconteceu nos anos seguintes? Menos desemprego e mais emprego. E, portanto, a flexibilidade na legislação laboral não deve assustar. A recente história do país comprova que isso beneficiou quer os trabalhadores, quer as empresas. Portanto, tudo o resto que temos estado a ver, obviamente, que está muito dentro daquilo que é o jogo político-partidário, porque obviamente nós sabemos as relações que existem entre algumas organizações, alguns partidos, as necessidades que têm de demonstrar que estão com alguma força, sobretudo mais na sociedade civil, quando estão a perder força no campo político. Concorda com as críticas do Primeiro-Ministro, de que há uma instrumentalização da UGT e da CGTP? Quando é que a CGTP não teve uma relação próxima com o PCP? Isso não é novidade, eu acho que não há novidade nenhuma para isso. Sobre a clareza até é uma coisa boa. Sim, quer dizer, depois haver alguma sonsice de algumas pessoas dizer que isso parece que não. E o PS com o GT também? Não, o GT sempre foi um bocado mais do Partido Socialista, mas sempre teve pessoas do PSD lá dentro, tinha pessoas que, entretanto, recentemente até mudaram para o Chega. Aliás, há um tema sobre a questão do sindicalismo
que não tem estado a surgir no debate público, já ninguém tem, é muita memória curta, mas há poucos anos, 2 anos talvez, a grande estratégia do Chega era entrar pelo campo do sindicalismo, queriam até criar uma central sindical, e agora surgem, no outro dia vi André Ventura a ser muito crítico com as centrais sindicais e a seguir criticou a legislação laboral exatamente com o mesmo discurso das centrais sindicais. Adalberto Campos Estava só, não discordando daquilo que o Rodrigo disse, apenas chamar a atenção para 2 ou 3 coisas onde a minha concordância não é de facto total. Está por demonstrar que a flexibilidade laboral que todos nós defendemos dentro dos limites da flexissegurança, e aliás existem modelos no norte da Europa que são estudáveis e podem ser inspiradores, mas eu ainda sou do tempo em que ouvia, por exemplo, personalidades como o Dr. Rui Rio dizer que o aumento do salário mínimo levaria provavelmente a uma nova bancarrota ou ao fim do tecido empresarial, das PMEs, etc. Portanto, é preciso sobre estas matérias ser prudente e não deslaçar e não, digamos, romper aquilo que são os estabilizadores sociais que existem na nossa comunidade. Quer dizer, em Portugal tem 10,5 ou 10,6 milhões de habitantes. Toda a gente tem relações com toda a gente. Esta ideia de que existem les uns contra les outros, ou os bons contra os maus, porque aquele do sindicato A pertence ao partido B, é uma inevitabilidade. O que é preciso é haver transparência, é preciso que as motivações e a ação política não seja movida por coisas que são combinadas por trás da cortina, e o facto de haver sindicalistas que são da Iniciativa Liberal, ou do PSD, ou do PS, não parece que isso existe presente nenhum problema. Claro, e ainda bem, fazem falta no movimento sindical. Vamos só concentrar aqui o problema desculpa. Sim, Eduardo. Só queria. O problema, vamos lá ver, o Rodrigo dizia bem que se nós, vamos lá ver, a presunção, como é que é? Presunção e água benta. E água benta. Cada um toma Cada um tem a que merece. Estou a brincar, não é isso. Mas o que é que eu ia dizer? Não pode haver muitas diferenças entre 3 pessoas que pensam a sério num problema como estes num país pobre. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que não há aqui ninguém que não deseje maior emprego e progresso, porque isso é que nos permite depois redistribuir melhor, atender as grávidas que não têm telemóveis, fazer essas coisas todas. E, portanto, no fim, todos nós teremos uma visão, o Rodrigo porventura mais diferente da do centro, mas uma visão diferente sobre como é que se consegue o crescimento. O problema é mesmo quando nós falamos da legislação laboral num país pobre, ficamos presos entre a vontade de reformar e uma realidade que é, estas pessoas não são as pessoas da Suécia, da Noruega, da Suíça ou sequer da França, onde se queixam muito, mas têm uma base de produtividade que permite a redistribuição diferente da nossa. Deixem-me só fazer uma pergunta para uma ronda rápida também para encerrarmos este tema. Os candidatos conseguem resistir, Rodrigo Saraiva, à tentação de se pronunciarem sobre estes temas quando sabem que a margem de manobra que terão em Belém sobre estes temas é muito reduzida? Quer dizer, já estamos a ver nas entrevistas que eles estão a dar, até pelas perguntas também que são feitas, quer dizer, a não ser que aconteça que de repente eles vão dar entrevistas e os jornalistas não perguntam sobre essa questão do dia. Quer dizer, são feitas, é completamente inevitável. Alguns vão querer até proativamente falar mais dos temas do dia-a-dia, mas é inevitável que deixem de dar a sua opinião. Agora, estão a dar a sua visão, porque também é bom que deem a sua visão sobre os temas, para que as pessoas conheçam como é que eles pensam, como é que é a sua filosofia de vida. Isso é relevante. Agora, partindo do pressuposto e com transparência, por exemplo, eu tenho ouvido o João Coutinho Figueiredo tentar falar de alguns temas, mas sempre a dizer que, mas atenção, um Presidente da República não governa. Por exemplo, quando lhe perguntam até a motivação da sua candidatura, e ele tem explicado uma perspectiva que é a questão da vontade de reformar a Europa, que ele está a sentir, tendo em conta que é eurodeputado, e ele explica que percebe que é mais útil para reformar a Europa via atuando no Estado-membro, Portugal, não como governo, porque não é essa a função do Presidente, mas até pelo aquilo que é o Ministério da Influência que um Presidente faz junto do seu Estado-membro, não como eurodeputado. E ele explicou isso. Adalberto Campos Fernandes, como é que se resiste eu percebo também a sua pergunta, que vou responder de uma forma muito direta. Os candidatos presidenciais e os debates começam na segunda-feira, não podem cair na tentação de fazer publicidade enganosa. E do meu ponto de vista, a publicidade enganosa é aparecerem, digamos, nos périplos, quer dos encontros públicos, quer nos debates, dando a entender ao povo de que vão ter a capacidade de intervir naquilo que é a zona programática das políticas públicas que está reservada pela Constituição da República exclusivamente ao Poder Executivo e Legislativo. E se a opinião estão a conseguir evitá-lo? É evidente que há vários candidatos que estão a tentar tudo por tudo dar a ideia de que são uma espécie de candidatos mágicos. Nós temos candidatos da magia.
Porque, repare, uma das coisas que António José Seguro é criticado por vezes é que tem um discurso redondo, é porque fala de coisas em abstrato. Não, ele apresenta-se como aquilo que ele pode e vai ser, que é um guardião da Constituição da República. E a Constituição da República é o guião do Presidente da República, não é outro. Para a candidatura do Luís Marques Mendes, isso é a coisa mais fácil do mundo, porque os candidatos não deixam de estar em campanha. Vamos lá ver, o Rodrigo disse uma coisa que é muito importante: quando nós conhecemos menos um candidato, precisamos de lhe apreciar o pensamento e saber, este homem vem mais da esquerda, vem mais da direita, quer isto, quer aquilo. A grande vantagem do Luís Marques Mendes é que ele não precisa de sair do papel dele. Uma eleição é uma disputa por votos e o Luís Marques Mendes não precisa de sair do papel dele. Não precisa de andar assim. Já é desagradável, porque eu gostava de encontrar alguém da campanha do Almirante para não dizer isto sem contraditório, mas os zigue-zagues do Almirante já começam a ser embaraçosos até para a política vai acontecer em geral. Aqui no A Caminho de Belém. Eu espero que sim, portanto hoje fico por isto, mas é assim, não nos é indiferente saber o qual, vamos lá ver, o que o Marques Mendes ou até o António José Seguro, embora isso um bocadinho menos, porque ele teve 12 anos calado, nós nem sequer sobre a guerra da Ucrânia sabemos muito bem o que ele pensa, e convém que nessas coisas que são estruturantes para o pensamento de um presidente, estes 12 anos de silêncio comecem a ser preenchidos com alguma coisa. O Luís Marques Mendes, aquilo que vocês dizem que é o problema dele é que ele teve 12 anos a falar, portanto tem a vantagem de não ter que estamos a rir porque é suposto tratarmos com a educação e dá vontade de rir, mas ele nunca saiu do papel dele. Essa é a grande vantagem do Luís Marques Mendes num tempo de confusão, é que é um moderado de centro que conhece os temas, que é uma pessoa que não sai do papel dele. Já vamos continuar a conversar na segunda parte deste A Caminho de Belém, na rádio e agora também em vídeo. Esta emissão está disponível também no YouTube e nas redes sociais da rede do Observador, portanto também é possível ver o que se passa na rádio. Segunda parte de A Caminho de Belém, agora também em vídeo no YouTube e nas redes sociais do Observador, e são nossos convidados José Eduardo Martins, Adalberto Campos Fernandes e Rodrigo Saraiva. Eu sou Ricardo Conceição e comigo está Judite França. Ora, vamos olhar para um dado curioso dos últimos dias, as entrevistas dos candidatos às 21 horas na RTP1 com Vítor Gonçalves. Ora, a de André Ventura foi a mais vista, seguiu-se Henrique Gouveia Melo, Luís Marques Mendes, António José Seguro em quarto lugar, depois António Filipe, João Coutinho Figueiredo e Jorge Pinto no último lugar. Amanhã será a entrevista a Catarina Martins. Adalberto Campos Fernandes, encontra aqui algum paralelo com as sondagens ou, enfim, com o especial interesse das pessoas em assistir a estes debates, a estas entrevistas? No caso. Que a semana passada, de que sobre as sondagens vale a pena guardá-las todas, metê-las num envelope e fechar numa gaveta e depois abri-las no dia 18 à noite. Vale a pena também recuperar aquilo que é a história das eleições em Portugal, nomeadamente presidenciais, e ver qual foi a correlação entre audiências televisivas e os resultados. Naturalmente nós temos um candidato que, pela sua maneira de intervir e pela sua agressividade, suscita curiosidade mesmo daqueles que depois nas sondagens dizem que o rejeitam fortemente, que é o André Ventura, uma taxa de rejeição superior a 75%, mas provavelmente muitas pessoas destas estão a vê-lo porque é um estilo que é apelativo e que prende a atenção. E depois temos candidatos que têm mais um reconhecimento mais tradicional, mais clássico, suscitarão, como dizia o José Eduardo, o Dr. Luís Marques Mendes, não precisa dar entrevistas nenhumas porque teve 10 anos a explanar o seu posicionamento e o seu pensamento e, portanto, se tivesse a intenção de votar nele, não precisava ver os debates nem as entrevistas, porque já sei o que é que ele pensa. Portanto, não faço sobre isso nenhuma ligação. Acho que há uma coisa muito importante, isso sim. A partir de segunda-feira começa, de facto, a pré-campanha a sério. O primeiro debate vai ser entre o António José Seguro e o André Ventura e a prestação nestes combates, sobretudo a dois, que vão ocorrer a partir de segunda-feira, vão ser determinantes na formulação e na decisão de voto, ou na formação, pelo menos, de uma intenção de voto para janeiro. Já deu algum conselho a António José Seguro? Ele não precisa de conselhos, naturalmente ele ouve-nos a todos e ouve aquilo que cada um sente que é importante dizer, mas uma das coisas que nós sentimos é que o António José Seguro vai resistir àquilo para o qual estão a tentar fazer, empurrá-lo, que é para se descaracterizar. Nada pior que um candidato que se descaracterize, porque as pessoas têm um registro, têm uma biografia, têm uma história, e, portanto, no caso de Luís Marques Mendes e de António José Seguro,
é conhecida, o próprio João Coutinho Figueiredo está há menos tempo na vida política, mas é suficientemente conhecido. O problema põe-se com os candidatos que aparecem um bocadinho do nada e que de repente descobrem uma vocação seródia para a política, muito tardia, e esses nós temos alguma curiosidade de perceber o que é que vão dizendo ao longo da semana, porque a instabilidade e a variabilidade é relativamente grande. José Eduardo? Se fosse o caso, é como diria o engenheiro Guterres, né? Citando o Evangelho de Paulo, não é? Sempre mais alegria por um justo que encontra o caminho certo do que por 100 que continua. Bom, mas não é o caso. Nós estamos aqui... A pergunta era sobre o André Ventura e as audiências deles. Eu queria dizer uma coisa de uma forma menos elegante. As coisas acabam por sair-me sempre de forma menos elegante, que é o Adalberto. Mas eu gostava de exemplificar de outra maneira. Eu ontem tive que ir a Valongo e hoje tive que ir a Évora, como vocês tiveram acabado de explicar nas notícias. O país não resiste a 2 dias de chuva seguidos. Mas o principal problema na segurança nas estradas não são os acidentes, são as pessoas que param a olhar para os acidentes. É um bocadinho o que acontece com os debates do André Ventura. O André Ventura decidiu fazer desta campanha uma coisa que é assim: pronto, eu sou racista, vão mesmo assumir que sou racista e fazer estes cartazes no limite da legalidade, eu estou mesmo contra os ciganos, eu estou mesmo contra os bangladeses, eu quero mesmo dizer que faltam 3 Salazares, eu quero levar este discurso ao limite e testá-lo. E, portanto, é uma espécie de candidato pária afastado dos outros todos, a jogar um jogo que não tem nada a ver com a presidência da República, a jogar a ambição pessoal, antes de mais, porque aquilo bem bom rigor, vamos lá ver, não acho uma espécie de segundas linhas para dizer que há um partido, não é? Há o que há, aquilo que a gente vê, não vale a pena também perder mais tempo com isso, não estamos a fazer aquele favor do imediatismo que também é o que suscita isso, não é? Nós precisamos cada vez mais de vocês e temos cada vez menos de vós. Falo dos jornalistas, não é? Sabem que no tempo em que o jornalismo, ainda não havia redes sociais e havia jornalismo, está mais que estudado. As pessoas pensavam mais nas coisas, não decidiam de forma imediata, reagiam menos ao impulso. Vocês eram muito mais influentes porque faziam as pessoas pensar e não influentes porque enfiavam alguma coisa pela garganta das pessoas de uma forma simples, automática, para fazer scroll e andar para a frente. E, portanto, nós hoje, o mundo de André Ventura, o mundo dos populistas, é o mundo de aproveitar a rarefação do pensamento para tentar passar uma mensagem que, no caso, até é uma mensagem insuportável. Ora, isso obviamente dá mais audiências, eu olhar para o Ocidente. Rodrigo Saraiva, e o facto de Coutinho Figueiredo ter, estamos a olhar aqui para audiências de televisão, audiências de entrevistas, Coutinho foi o primeiro a ser entrevistado nesta série da RTP. O facto de ficar atrás de António Filipe merece alguma preocupação ou não? Não, eu acho que se tivéssemos que fazer alguma análise sobre audiências televisivas, tínhamos que olhar para os outros canais e fazer a devida comparação e análise. Claro, estamos aqui a fazer um exercício. Eu sei que na SIC, a entrevista na SIC Notícias, não, eu disse mesmo propositadamente na SIC Notícias, porque depois isso é outra análise que tem que ser feita. O que é feito em canal aberto, o que é feito no cabo. Claro. Obviamente, como a RTP1, por ser canal aberto, tem mais audiência que uma SIC Notícias ou que uma CNN. Portanto, podíamos estar aqui a analisar cada coisa na sua dimensão. Mas, por exemplo, na SIC Notícias, sei que João Coutinho Figueiredo, a entrevista que deu, foi das melhores, das que teve mais audiência. Também podíamos falar do crescimento nas redes sociais, que é uma coisa interessante. Eu penso que o João até fez as redes sociais do João Coutinho Figueiredo fizeram um post a destacar isso, porque de facto é relevante, que nestes últimos meses, desde que anunciou a candidatura, que dobrou o número de seguidores. Mas ele não quer ser influencer, não quer ser Presidente da República. Então, para isso também não analisamos audiências de televisão. Eu queria dar uma nota sobre os debates, mas não vou resistir a complementar uma coisa que o Zé Eduardo estava a dizer, porque, como vocês sabem também, eu gosto muito de comunicação social, é um tema que me interessa muito. Uma coisa que me tem surpreendido é nas entrevistas a André Ventura, e ele dá entrevistas como candidato presidencial, como líder partidário, como candidato autárquico. Dono do gato. Nos últimos meses, ele deu imensas entrevistas sobre imensas personagens que ele personifica. O que eu nunca vi foi jornalistas a colocarem-lhe perguntas sobre temas programáticos, as medidas. Para a saúde, o que é que o Chega, o que é que André Ventura propõe? Para a segurança social, nem contas, as contas, o que é que faz? E eu não vejo isso. Todos aqueles debates deixam-se enredar naquela. A primeira resposta que ele faz é logo um ataque aos jornalistas que entram. Portanto, é difícil, mas pelo menos tentem perguntar sobre os temas, que isso eu não vi. Mas o que é que eu acho que é muito importante?
o Adalberto também já falou aqui a questão dos debates. Eu acho que os debates vão correr um risco que a meio as pessoas vão estar cansadas e vão estar fartas e já não vão ouvir. Portanto, quem tiver os primeiros debates vai beneficiar. Vamos falar de 28 debates, é demasiado. E de uma vez por todas, isto também talvez seja necessário mexer na lei cirurgicamente, porque senão depois temos sempre a ERC a impor às televisões determinados modelos, porque de uma vez por todas estes modelos em que estão mais de 20, 30 debates, isto não funciona. Devíamos se calhar um bocado seguir o exemplo norte-americano. São 3 debates com 3 temas e estão os principais candidatos, ou façam 2 debates com vários quando são muitos candidatos. Escolha puramente editorial. Tem que se mudar o modelo de debates, porque os primeiros vão ser muito interessantes. Mas concorda com esta ideia que o Adalberto Campos Fernandes falava, que os debates podem ser decisivos? Não, são por isso, por serem importantes é que eu estou a dizer, isto. É uma pena que a meio de 28 debates as pessoas já vão estar cansadas e já não vão ver. A última metade será prejudicada. São prejudicadas. O Rodrigo está cheio de razão, eu concordo inteiramente com o que ele está a dizer, mas eu creio que a maturidade da opinião pública existe e as pessoas vão escolher. Há debates que vão ser imperdíveis para a maior parte das pessoas, sobretudo para os indecisos. E há debates que vão ter uma audiência, naturalmente, entre os 4 primeiros, 5 primeiros. Eu penso que o próprio João Coutinho Figueiredo, que não está neste momento nos 4 apontados como putativos candidatos à segunda volta, pelas suas características e até pela novidade que ele traz à própria coreografia política que introduz. Isto é que é política a sério para tirar votos ao meu candidato. Ele vai Como naturalmente dizer, o João faz boa televisão. Faz boa televisão, dá um verdade, bom... Não, é verdade. Rodrigo, em linguagem televisiva, como sabe, dizem que dá um bom boneco. Não é? É isso, é verdade. E repare, com o André Ventura, não vale a pena nós estarmos aqui a sonhar com algo que nunca vai acontecer, porque com o que chega, você pergunta... Alhos e ele responde bugalhos. Exatamente, há uma técnica, é uma técnica discursiva, é uma técnica de combate. Não tem remédio, porque portanto, não há são dois monólogos, fazer. que se vão passar com o jornalista coitado em grande sofrimento no meio a tentar equilibrar. Mas pelo menos pôr o tema e depois a certa altura vai ficar claro que ele não responde aos temas. Isto é uma corrida, de meio fundo, não é uma corrida de 100 metros. E se for muito apertado, vai falar na grande maré de corrupção que invade o país. E nas corridas de meio fundo nós temos que ser perseverantes. E que os ciganos casam as miúdas muito cedo. José Eduardo, será o debate para Luís Marques Mendes será o mais difícil será com o Almirante Gouveia Melo ou com André Ventura? Eu, por acaso, sinceramente, não acho que um nem o outro. Nem o outro? Eu acho que nós temos, assim, porque é que eu e o Adalberto, com punhos de lança, estamos sempre a procurar destapar a manta um ao outro? Porque, na verdade, sabemos que o centro moderado se revê nestes 2 candidatos. Que há candidatos, basicamente, que têm uma agenda panfletária, vamos lá ver, é tão panfletário, é menos danoso, mas é tão panfletário o exagero extremista do André Ventura como dizer que se um partido democrático ganhar umas eleições a Constituição não se cumpre e não se dá posse a esse governo. Portanto, há aqui um conjunto de discursos que são ou para recuperar um eleitorado perdido à esquerda na esperança que o candidato do PS não seja suficientemente à esquerda ou por aí fora. E, portanto, eu acho que o debate mais difícil para quem disputa a razão, a racionalidade, só isso, a normalidade, a moderação ao centro, este módico de menos fervura, quando há tanta fervura de um lado e do outro, eu acho que o nosso debate mais sério vai ser o debate entre os nossos 2 candidatos, entre o António José Seguro e o Luís Marques Mendes, porque, com franqueza, pode haver muito soundbite, mas o Almirante Gouveia Melo não tem exatamente um pensamento estruturado nem traquejo para o pôr em cima da mesa e, portanto, o debate é um bocadinho parecido com os do André Ventura ou não chega a ser importante, com todo o respeito. Com o André Ventura, basicamente, quer dizer, cada um vai fazer uma espécie do seu comício, da sua apresentação, porque o Ventura está lá para fazer a dele e quanto menos é aquela coisa do Chesterton, quanto menos a gente brincar na lama, menos sujos ficamos. Adalberto Campos Fernandes, dos muitos socialistas que têm passado por aqui, é muito difícil encontrar alguém que diga desabridamente que vai apoiar António José Seguro. O Adalberto tem estado cá. É assim tão difícil ter um partido. Não, sabe, eu já lhe disse semana passada ou há 15 dias que... É que nós temos feito esta experiência... Não, repara uma coisa, nós não podemos confundir aquilo que são protagonistas com acesso, digamos, ao espaço mediático e o PSD...
e as pessoas da área da candidatura do Dr. Luís Marcos Mendes. Nós vimos ainda há dias, eu até me cruzei com ele no estúdio, o Dr. José Miguel Júdice, a dizer claramente que à primeira volta votava Coutinho de Figueiredo e na segunda volta votaria António José Seguro. Vimos o Dr. Passos Coelho a dizer que não se sentia de maneira nenhuma obrigado em votar no Dr. Luís Marcos Mendes, e nós temos a nossa comissão de honra e vai ser divulgada dentro em breve. E com a nossa candidatura temos ilustríssimas pessoas que vêm, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata e de outros partidos. Esta ideia de que se está a querer, digamos, instilar uma espécie de vírus interior, endógeno dentro das áreas políticas, ou porque o António José Seguro não é muito de esquerda ou não é muito de direita, o que um candidato presidencial tem que fazer nesta fase é estabelecer uma coligação estratégica com os cidadãos. O João Coutinho de Figueiredo é um homem da Iniciativa Liberal. Eu acredito que ele possa colher votos, inclusivamente à esquerda. Numa esquerda mais liberal, mais aberta, nos jovens. Eu sou professor, tenho alunos e, portanto, nos liberais de esquerda. O que é que acontece? Eu vejo que a juventude tem, naturalmente, uma certa atração pelo discurso e pela postura do João Coutinho de Figueiredo. Portanto, esta ideia de que alguns ficaram muito incomodados com a ideia das gavetas, não é? Mas as gavetas existem, querem efetivamente engavetar as candidaturas, querem pôr o Dr. Luís Marcos Mendes ensanduichado entre uma área política determinada, o António José Seguro, etc. Eu, sinceramente, os únicos candidatos que eu vejo muito comprometidos com o espaço ideológico fechado é o António Filipe e a Catarina Martins. De resto, todos os candidatos vão pescar eleitorado e vão, digamos, a ter eleitorado que está em áreas políticas muito diversas, e aí acompanho o José Eduardo naquilo que ele referiu sobre o Almirante Gouveia e Melo. O Almirante Gouveia e Melo é uma criação dele próprio, porque ele chegou a esta fase da vida e teve um impulso. Nós temos todos, mais tarde ou mais cedo na nossa vida, um impulso. E às vezes não nos ajudam. O problema é se não temos amigos que nos ajudem, por um lado, e depois somos capazes de fazer cumprir esse impulso que temos, e naturalmente que isso será depois, no dia 18 de janeiro. Rodrigo Saraiva, Gouveia Melo já disse que os partidos estão a tentar pôr cavalos de Troia em Belém. Coutinho Figueiredo é um cavalo de Troia da Iniciativa Liberal em Belém? Só quem não conhece João Coutinho de Figueiredo é que ainda não percebeu que esta candidatura de João Coutinho de Figueiredo é porque ele quer mesmo ser muito candidato e acredita mesmo que, sendo difícil, pode lutar e conseguir ir à segunda volta. Quer mais ser candidato do que Mariana Leitão queria? Ainda não pensei nisso. Ainda não pensei nisso. Acho que são coisas. Foi uma boa pergunta. Eu diria que é a mesma pergunta. É a pergunta deste lado. Foi uma boa pergunta. Mas a candidatura do João vem mesmo dele. Vem mesmo dele e com muita vontade. Não tenham dúvidas disso. E eu vou pegar numa palavra, numa expressão que o Adalberto agora falou da questão das gavetas, porque eu acho mesmo que o João Coutinho de Figueiredo é o candidato que melhor pode abrir as gavetas que são precisas de abrir. Mais do que as gavetas de outras correntes filosóficas, ideológicas e políticas que ele consegue alcançar, é abrir as gavetas com ar fresco e para as gavetas que trazem uma ideia de futuro. O João tem, nas entrevistas que eu tenho visto, ele tem tentado puxar muito este tema dos desafios que nós todos como sociedade, não só Portugal, o espaço geográfico e socioeconómico que nós estamos inseridos na Europa, os desafios que nós temos são gigantes e ele está a tentar que esses sejam os temas, e portanto fica já aqui uma dica para os candidatos dos meus adversários hoje aqui no debate, que quando forem debater com João Coutinho de Figueiredo, que se preparem sobre estes temas, sobre a inteligência arcial, sobre questões ligadas à biotecnologia, e portanto... Com um galão, assim, depois de um galão mais escurinho, vais ver. Mas certo. Desculpa. Exato, é que governar não é fazer TED Talks. É preciso ser, convém ser refrescado, mas não ir fazer uma TED Talk. Não é? Oh, mas não aproveito. Exato, sempre. Mas pronto, para terminar a ideia, portanto, fica a dica para os outros candidatos, quando forem debater com João Coutinho de Figueiredo, que vão preparados para debater temas que são difíceis, mas que são precisos para que nós possamos ter futuro, porque a Europa está entalada entre forças e algumas, nomeadamente a China, que já felizmente é reconhecida nos documentos europeus como um rival sistémico, e convinha que Portugal percebesse de uma vez por todas os verdadeiros rivais que temos e o que é que temos que fazer para que haja futuro, no meu caso, para os meus filhos e para os meus netos. A 2 semanas do 25 de novembro ainda pouco se sabe da cerimónia em si, por exemplo, não se sabe quanto é que custa. Faz sentido comemorar o 25 de novembro, Adalberto Campos Fernandes? Claro que faz sentido comemorar o 25 de novembro,
Não nos podemos esquecer quem é que esteve do lado certo da história nesse momento e, portanto, nomeadamente na área do Partido Socialista e do António José Seguro, em nenhuma circunstância se menoriza ou se considera a importância histórica do 25 de novembro. Outra coisa é nós cairmos na tentação de fazer uma competição entre as duas datas. O 25 de Abril é o único, não compete com mais nenhuma data. Mas naturalmente que o 25 de Abril não se teria cumprido, nem seria, digamos, nós tínhamos chegado ao ponto que estamos aqui hoje se não tem acontecido o 25 de Novembro. A nossa posição é muito clara. O 25 de Abril não tem competidor, não tem alternativa, é uma data histórica única que funda a democracia. O 25 de Novembro foi importante para consolidar essa mesma democracia. E atenção, muitos dos que agora se propõem a fazer estas celebrações com grande pompa e circunstância, é caso para perguntar onde é que eles estavam no 25 de novembro. E aqui vai ao encontro... Bela pergunta, porque no 25 de novembro, ainda ontem houve um programa estranho, não sei se vocês repararam, na RTP2, houve ali uma coisa... a favor da comunicação social pública, de que a financiemos e de que os impostos financiem a cultura, e acho a RTP2 um canal extraordinário. Mas ontem havia um programa que parecia uma maluquice feita num chat GPT, dizer faz-me aí uma história fofinha do PCP. A voz mais discordante era a do Pesarato Correia, ok? Estamos neste patamar. As pessoas que se lembram um bocadinho disso, ou estudaram, ou leram, terão ideia. E havia uma coisa engraçada sobre uma espécie de acidente do 25 de novembro, que é... Quando aquilo começou, o PCP, no fundo, só queria mudar a chefia da Força Aérea para reequilibrar forças no Conselho da Revolução e depois deu no que deu, e o 25 de novembro, felizmente para todos nós, veio estabilizar a democracia exatamente da maneira que o Adalberto Campos Fernandes disse. Ora, comemorar faz todo o sentido, mas naquela lógica de andarmos à cotovelada a dizer, as pessoas já não pensam nas coisas, não é? Alinham, quer dizer, se eu sou de esquerda, sou contra os israelitas, se eu sou de direita, não é assim, temos que pensar nas coisas, e pensando nas coisas, sejamos sérios, o que nos libertou de 48 anos de fascismo foi tropegamente, seja lá por que razão for, uma revolução militar que acabou com o fascismo. Isso é o momento seminal da nossa democracia. O que a completou depois foram muitas coisas. O 25 de novembro é mais importante, mas eu poderia acrescentar outras 10 neste percurso que eu vivi, de quem tinha 5 anos e morava à beira do Largo do Carmo quando aconteceu o 25 de Abril. Sim, é muito importante, sim, devemos comemorar. Estarmos a dizer que uns somos do 25 de novembro e outros somos do 25 de Abril, eu peço desculpa, sou dos dois e acho que quem sou é de um é parvo. Meus senhores, muito obrigado, é sempre um gosto recebê-los aqui na Rádio Observador, na Caminho de Belém. Amanhã há novo episódio com outros protagonistas, é sempre assim, às quintas e sextas, na Rádio Observador, e agora também em vídeo no YouTube, nas redes sociais, aquelas redes sociais terríveis que por aí andam, mas também estamos disponíveis em vídeo. Até amanhã.